Por acaso, em algum momento, você já se perguntou: o que eu tô fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que você já se sentiu alguma vez sem o apoio que você queria e precisava para poder fazer tudo aquilo que você mais desejava na sua vida? Meu nome é Hannah Meirelles e é um prazer enorme estar aqui com você hoje na palestra A Empresa Familiar que Gerenciamos Juntos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença. Quero te agradecer por assistir a essa palestra, por investir o seu tempo aqui hoje, que é tão precioso e tão valioso. E eu sei que você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa dentro da sua vida tão atribulada, mas ainda assim você escolheu assistir a essa palestra agora. Então, muito obrigada. Eu também quero agradecer e reconhecer, o esforço que você fez para assistir essa palestra aqui, seja no seu computador, no seu tablet ou mesmo no seu celular. Principalmente para quem é novo nessa coisa de palestras online ou congressos online. Nós sabemos que a tecnologia hoje em dia é incrível, é absolutamente maravilhosa, mas às vezes ela falha, né? Ou às vezes você está num lugar que a internet não está muito bacana, não funciona direito, você tem vontade de jogar seu celular pela janela, mas ainda assim você deu seu jeito e está conseguindo assistir a essa palestra aqui agora. Então, muito obrigada pelo esforço que você fez para que isso acontecesse. Hoje você vai aprender 3 fundamentos que te ajudarão a, primeiro, ser você mesma e fazer o que você ama, exercer seus múltiplos papéis na sociedade e, por último, ter uma vida mais equilibrada pessoal e profissionalmente, para que você e seu parceiro consigam dizer adeus ao caos e às brigas e dessa forma gerenciar juntos a empresa mais conhecida como família que vocês criaram juntos, ou a empresa ou família que você ainda pretende criar com alguém. Que tal aprender um pouquinho mais sobre isso hoje? Você tá animada? Eu tô bastante empolgada de estar aqui com você. Eu sou esposa, filha, neta, irmã, prima, sobrinha, tia, filhada, madrinha, empreendedora, investidora. Eu também sou trainer, palestrante, facilitadora de desenvolvimento, mentora, professora, líder e, acima de tudo, eu sou mulher. Assim como você, eu exerço dezenas de papéis no meu dia a dia. E eu tenho praticado isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje há mais de 10 anos e eu já ajudei milhares de pessoas em todos os cantos do mundo a fazerem exatamente isso. E ao longo dessa palestra, eu espero que você possa experimentar um pouquinho sobre esses fundamentos para que você possa aplicar no seu dia a dia, na prática. Esses são fundamentos que eu considero essenciais para uma vida familiar e profissional equilibradas. E aí vem o primeiro fundamento. Quem sou eu e o que eu quero da vida? A maioria das pessoas, infelizmente, não se conhece muito bem. E algumas delas até se conhecem um pouquinho mais do que a média das pessoas no geral. Mas, no entanto, elas não sabem o que querem da vida. Nunca pararam realmente para pensar sobre os seus planos, seus objetivos, como colocar os seus sonhos na prática, ou mesmo para traçar uma visão de futuro. E isso acontece porque nós até nascemos sabendo para que viemos ao mundo. Nós sabíamos isso quando éramos crianças. Todos nós nascemos e temos uma missão. Nascemos já com uma missão, uma vocação, ou talvez mais de uma. No entanto, com o passar dos anos, as influências da sociedade, e isso inclui tudo aquilo que a gente aprende com os nossos pais ou cuidadores, com os avós, com os vizinhos, com os professores na escola, e com todas as pessoas que nos circundam. Aliás, ótimas influências externas também são a mídia, já repararam isso? Como a gente aprende com a TV? Ou a igreja, os esportes, enfim. Todas essas influências externas fazem com que nós nos esqueçamos sobre qual é a nossa verdadeira missão e a vocação. E acabamos também por esquecer as coisas que nós realmente queremos fazer na vida. A partir dessas influências externas que a sociedade nos traz, nós começamos a agir conforme o movimento da sociedade,
onde nós estamos e não necessariamente de acordo com os nossos próprios desejos. Eu entrevistei ao longo dos anos, ao longo da minha carreira, centenas de mulheres e muitas delas confessaram, por exemplo, que só tiveram filhos porque outras pessoas ao redor tinham filhos ou porque elas foram sutilmente pressionadas pelos seus familiares. Sabe aquela coisa assim que no dia da sua festa do casamento já vem logo uma tia e pergunta: vem cá, e aí, quando é que vêm as crianças? Vocês sabem do que eu tô falando, né? E fazer o que outras pessoas querem pra gente é muito mais comum do que a gente pensa. Esse movimento começa bem cedo nas nossas vidas. Você provavelmente já ouviu uma história mais ou menos assim de algum amigo ou alguma amiga sua. Ah, eu só fiz faculdade de medicina porque meu pai é médico. Meus irmãos também são médicos. Então eu era, a filha caçula e eu recebi essa pressão lá de casa para que eu me tornasse médica também. Mas tudo que eu sempre quis na vida era ser bailarina. Eu queria ter feito dança na faculdade. Mas imagina se eu ia fazer isso. Meu pai ia me deserdar, no mínimo. Você já ouviu algo assim? Talvez de si mesma. Quantas vezes será que você fez alguma coisa não porque você queria fazer, mas porque outros queriam que você fizesse aquilo? Será que você escolheu um dos seus papéis na sociedade baseado no que outras pessoas achavam que era bom pra você? Ou será que você fez suas escolhas de vida e carreira baseadas naquilo que você julga ser o melhor pra si mesma? Pense um pouquinho a respeito. Às vezes, as influências externas do nosso meio, da sociedade, acontecem não apenas com a escolha de uma profissão, por exemplo, ou de um dos nossos papéis, mas também essas influências nos trazem um efeito sobre como a nossa profissão é exercida no dia a dia. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Eu cresci ouvindo a minha avó dizer todo santo dia o seguinte: estude muito, minha filha, para arrumar um bom emprego, ganhar seu próprio dinheiro e nunca depender de homem nenhum. Será que você já ouviu alguma coisa assim? Ou será que na sua casa o discurso era totalmente diferente? Pense um pouquinho sobre isso. Eu ouvi essa frase da minha avó várias e várias vezes. E essa frase influenciou e impactou a minha vida completamente. Totalmente. Eu tinha essa mensagem tão clara na minha mente, na minha cabeça, e eu foquei em fazer exatamente o que minha avó me ensinou. Era tudo que eu ouvia. Então era natural que eu partisse para agir da mesma forma. Independentemente da profissão que eu escolhesse, eu sabia que eu tinha que estudar muito, 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 trabalhar duro e arrumar um bom emprego. Aliás, quem cresce ouvindo esse discurso de arrume um bom emprego, minha filha, dificilmente opta por ser uma empreendedora logo de cara. Não é verdade? E por quê? Porque nós ouvimos aprendendo, e vendo outras pessoas dizerem coisas e fazerem coisas. Então a gente observa os exemplos de outros, ouve os exemplos de outras pessoas e a gente repete. Foi assim que a gente viu, que a gente aprendeu, deve ser bom, né? E como eu ouvia esse mantra da minha avó repetidas vezes durante a minha infância e minha adolescência, eu aprendi ouvindo-a e, portanto, eu resolvi seguir os conselhos da minha avó. Eu estudei muito, mas muito mesmo, e comecei a trabalhar desde cedo, quando eu tinha 11 anos. E daí os anos se passaram, eu entrei na faculdade, eu terminei o meu curso universitário, consegui ótimos empregos, ganhei muito dinheiro, consegui minha independência financeira muito cedo e continuei trabalhando duro, trabalhando, até que eu finalmente fiquei totalmente esgotada. Eu exercia a minha profissão de uma forma que não era sustentável para mim e que me levou a alguns anos de um estresse elevado, de um esgotamento físico, emocional e mental e de uma insatisfação profunda com o meu trabalho. Além de estressada, eu perdi minha capacidade de criar, minha vontade de trabalhar. No período de 1 ano, eu fui parar no hospital 6 vezes. E tudo isso devido a um altíssimo nível de estresse. Eu percebi que além do estresse excessivo, eu estava fazendo naquele momento algo profissionalmente que eu não queria mais fazer na minha vida. Eu tinha outros objetivos, outros desejos. Eu queria voltar para minha carreira dos sonhos, que aliás,
é ensinar. E é isso que eu faço hoje, né? Hoje eu ensino. Eu comecei a ensinar lá aos 11 anos e depois parei durante um período, mas eu consegui voltar para a minha carreira dos sonhos. Nessa busca por seguir meus sonhos e mudar de carreira, que foi algo que eu fiz alguns anos atrás, eu me deparei com inúmeros livros, com muitos treinamentos, diversos professores e mentores que me ajudaram nessa jornada. Uma jornada para que eu descobrisse um pouco mais sobre quem eu sou e o que eu quero da minha vida. A Michelle Obama, né, compartilha no seu livro chamado Minha História uma frase assim: hoje em dia, penso que essa é uma das perguntas mais inúteis que um adulto pode fazer a uma criança. O que você quer ser quando crescer? Como crescer se crescer fosse algo finito? Como se a certa altura você se tornasse algo e ponto final. É interessante essa frase, não é? Assim como ela, eu também acredito que nós não paramos de crescer nunca. Nós estamos aprendendo a todo momento, evoluindo e, portanto, nos modificando, descobrindo coisas novas e oportunidades diferentes. E isso significa que quem eu sou e o que eu quero fazer da minha vida pode mudar. E quando nós sentimos esses desejos e que os nossos desejos vão se modificando ao longo do tempo, ou mesmo nós vamos resgatando sonhos antigos, como foi no meu caso, mas que ainda não estão tão vivos, né? Ainda estão tão vivos na gente, às vezes dá aquela sensação meio desesperadora, né? De uma certa confusão, ou às vezes a gente pensa assim, peraí, será que eu tô vivendo uma crise de meia-idade? Ou, meu Deus do céu, eu tô totalmente perdida, eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei se eu largo meu trabalho por um tempo e eu foco em ficar com os meus filhos nos primeiros anos, ou eu não sei se eu quero ter mais filhos, porque com 1 ou 2 já é bastante trabalho, né? Mas eu sempre tive esse sonho, mas agora eu acho que eu não quero mais, imagina. Eu não sei o que eu vou fazer, porque se eu tiver mais filhos, de repente eu não vou ter tempo, nem pro meu marido, nem pro meu trabalho, nem pros meus filhos que já tenho hoje. Enfim, às vezes a gente se sente um pouco perdida. E nessas horas, quando a gente fica um pouco confusa, se sentindo sobrecarregada em relação aos nossos papéis atuais na sociedade, como esposa, parceira, empreendedora, trabalhadora, mãe, filha. Ah, esse é um grande papel, aliás, né? Filha. Às vezes a gente esquece disso, o quanto a sociedade nos exige nesse papel. Entre tantos outros que nós exercemos, é importante conhecer ferramentas que estejam aí disponíveis pra gente e que podem nos ajudar num momento como esse. Uma dessas ferramentas eu utilizo comigo mesma, né, sempre e a todo momento com os meus clientes. Essa ferramenta se chama As 3 Perguntas Mais Importantes. E elas foram desenhadas pelo autor do livro O Código da Mente Extraordinária, Vishen Lakhiani. Para aplicar essa ferramenta, tudo o que você precisa é de um lugar para você escrever as suas perguntas, que eu vou te falar já já, e escrever as respostas. A primeira pergunta é assim: quais são as experiências que você ainda gostaria de ter na sua vida? A segunda pergunta: no que você gostaria de crescer ou se desenvolver? Em outras palavras, o que você gostaria de aprender? E a terceira pergunta: como você pretende contribuir para o mundo? Separe um tempo para você mesma, para que você possa fazer isso, responder a essas 3 perguntas. 3 minutos é o ideal para cada pergunta. Se você colocar esse prazo de 3 minutos, isso vai te ajudar a ir direto na sua intuição para responder a essas perguntas. Isso vai evitar a sua cabeça ficar aí pensando em, não sei, mas e se eu quiser ter uma experiência como pular de paraquedas? Será que meu marido vai concordar? Ou será que eu vou ter medo de fazer isso? Né? Será que se eu quiser colocar que eu quero me desenvolver como uma jogadora de vôlei aos 40 anos, eu nunca joguei antes, mas agora eu tenho que treinar 3 vezes por semana, será que minha família vai estar ok com isso? De eu ficar ausente 3 noites por semana da minha casa, né? Então, esse é o momento para que você possa pensar sobre a sua própria vida. Coloque um tempo, 3 minutos por cada pergunta,
e responda essas perguntas para si mesma. Uma das minhas clientes, por exemplo, me contou, logo que a gente começou a trabalhar juntas, que uma das coisas que ela sempre sonhou foi morar fora do Brasil. Mas ela nunca tinha tido coragem de fazer isso. E quando ela fez esse exercício e ela escreveu as suas respostas, ela pendurou o exercício na parede da sua casa. E aí o seu marido leu, né, de curiosidade, e viu esse fato, viu que ela queria ter essa experiência de morar fora e começou a conversar com ela a respeito. Vocês não sabem o resultado disso. 2 meses depois, eles se mudaram para um outro país. Eu fiquei muito feliz de ouvir essa experiência dela. Eu ainda vejo muitas pessoas com grandes sonhos na vida desistirem no meio do caminho, ou mesmo no comecinho dessa jornada. E elas desistem argumentando que outros papéis que elas desempenham na vida tornam-se maiores do que elas mesmas. Quem sabe você queira repensar um pouco sobre esse argumento, ou sobre essa crença, caso você a tenha. Quem sabe você queira tirar um tempinho para si mesma, 9 minutos para o exercício total, e escrever sobre a sua visão e aspiração através desse exercício. Quais são as suas aspirações em cada uma dessas áreas? E se você tiver um parceiro, que tal compartilhar isso com ele? E por falar em parceiro, vem aí o próximo fundamento. O segundo fundamento é o parceiro ideal. Uma coisa é se conhecer, saber o que você quer e saber o que você quer fazer da vida. Agora, outra coisa é perceber que nós, seres humanos, somos seres relacionais, sociais, gostamos do convívio com outras pessoas. E por isso é natural que a gente queira viver a vida em parceria com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Talvez você já seja casada como eu. Talvez você tenha um namorado, um parceiro. Ou talvez você esteja solteira nesse momento. Mas no fundo, você deseja encontrar alguém que faça sentido pra você. Não alguém qualquer, mas aquela pessoa que você sempre visualizou ao seu lado. A pessoa certa pra você, que te apoie nas suas escolhas de vida e carreira, que entenda que a palavra maternidade, por exemplo, existe no dicionário desde o século XV, acompanhada da palavra paternidade. E que essas duas coisas juntas podem conviver melhor e de uma maneira mais justa na sociedade atual que nos abriu tantas oportunidades. Agora, pense sobre o seguinte. Quando você vai ao supermercado ou à feira, por exemplo, e decide comprar morangos, você pega a primeira caixa que você vê na sua frente e leva logo para casa, ou você pega uma caixa, observa, vê se tem algum morango passado ou amassado, estragado, e aí você observa outra caixa e outra caixa, procurando aqueles morangos mais vermelhinhos e provavelmente os mais doces. E daí sim você escolhe a melhor caixa para o seu gosto e leva para casa. O que você faz nessa situação? Uma das coisas fundamentais para ter uma vida familiar e profissional equilibradas é o poder de escolha que nós temos nos dias atuais e numa sociedade como a nossa. Nós somos livres para escolher os nossos parceiros, o que ainda não é verdade para algumas culturas, mesmo no século XXI. A gente pode escolher os nossos parceiros ou parceiras, né? Mas algumas pessoas ainda se sentem reféns da sociedade. E elas acham que, porque os outros estão casando numa certa idade, elas também precisam se casar exatamente ali na mesma época. Mesmo que seja com alguém incompatível com seus próprios desejos e ideais. A sociedade pressiona, não é? Claro que pressiona. Eu me lembro no meu aniversário de 30 anos que meu pai me ligou para me dar os parabéns e disse bem assim: filha, parabéns, 30 anos, hein? Tá na hora de casar, né, filha? E o engraçado é que esse era o mesmo pai que não deixava eu namorar na adolescência de jeito nenhum. Agora ele tá me pressionando para casar aos 30 anos. Peraí.
Isso não entrava na minha cabeça. A escolha de um parceiro poderia passar por essas reflexões e análises. O importante é ter a consciência e se permitir refletir sobre que tipo de companheiro você quer para si mesma, ao invés de ceder de imediato às pressões sociais, sem nem mesmo parar para pensar. Alguns anos atrás, eu estava num treinamento no Canadá e em algumas atividades eu fiz parte de um grupo que tinham 2 casais, né? Então nós éramos 5 naquele grupo. E um desses casais já estava junto há 14 anos. O outro casal, eles estavam casados há mais de 10 anos. Ambos os casais eram tão amorosos, né, um com o outro, tão cuidadosos, atenciosos, bondosos, carinhosos. E eu fiquei encantada, né? Eu fiquei inspirada e resolvi perguntar para eles, vem cá, qual é o segredo dessa relação de vocês? Um dos casais me disse assim, nós escolhemos um ao outro. E daí eu pensei, tá, mas todo mundo escolhe casar com alguém, né? Ninguém é obrigado a casar com ninguém, não tinha ninguém colocando uma arma aqui na minha cabeça para dizer com quem eu ia casar. Como se eles estivessem lendo os meus pensamentos na mesma hora, esse casal começou a complementar a sua fala, né, e me disse o seguinte, nós nos escolhemos pelos motivos certos. E aí eles me contaram o seguinte, que ambos, né, então naquele casal, tanto ele quanto ela, antes de se encontrarem, eles tinham feito uma lista com tudo aquilo que era importante para eles num parceiro ideal. Ela tinha feito a lista dela e ele tinha feito a lista dele. E daí eu fui pro segundo casal, né? Fiz a mesma pergunta para eles e adivinha só o que eles me responderam? Né? Cada um dos dois naquele casal também tinha feito sua própria lista. Eles listaram coisas como, por exemplo, traços de personalidade e caráter que eles achavam importantes, valores que essa outra pessoa deveria ter, filosofias de vida e crenças que eles gostariam que essa pessoa, esse parceiro ideal, tivesse. E outros aspectos, tanto intelectuais como emocionais, ou mesmo características físicas que eles tinham a expectativa de encontrar num parceiro ideal. Tempos depois, por alguma razão e provavelmente pela lei da atração, cada uma daquelas pessoas, naqueles 2 casais, tinham manifestado o seu parceiro ideal. E eu, como uma pessoa bastante cética, na hora eu pensei o seguinte, bom, não vai doer fazer essa lista, né? Quem sabe um dia eu não queira fazer a minha. E aí eu me lembrei dessa experiência algum tempo depois. E então, quando eu decidi que estava na minha hora de encontrar um parceiro, eu resolvi fazer a mesma coisa. Eu escrevi a minha lista para manifestar o parceiro ideal. Um ano depois que eu construí a minha lista, informando ao universo exatamente quais eram as minhas expectativas, eu encontrei aquele que hoje é o meu esposo. Exatamente da forma como eu pensei. Aliás, eu preciso dizer isso, até melhor do que eu imaginei. Se você já tem um parceiro, pode ser que você esteja aí pensando, Hannah, mas esse fundamento não é válido para mim. Eu já tô casada com meu marido há tanto tempo. E você sabe, né? Homem não muda. Pode ser que você esteja pensando isso, mas eu preciso te contar uma coisa. Muitas vezes, ainda que a gente escolha bem, como esses casais, ou mesmo como eu acho que escolhi bem, os anos passam e parece que o relacionamento muda, a relação se desgasta, e aí a gente não sabe mais o que fazer. Agora, você não vai querer um relacionamento mais ou menos, vai? Ou uma vidinha mais ou menos? Eu tenho certeza de que você, assim como eu, quer viver uma vida plena e aquela vida que você sempre sonhou ao lado do seu parceiro ideal. Então, que tal encontrar um parceiro ou, para você que já tem um, tornar o seu parceiro atual naquela pessoa que compartilha contigo atividades em casa e fora dela? Que tal ver o seu parceiro se transformar naquela pessoa que de fato te apoia em suas escolhas e vibra com as suas vitórias profissionais? Que tal ver o seu parceiro se tornar o pai para os seus filhos e o gestor do lar de vocês, fazendo tanto quanto você já faz como mãe e gestora da empresa familiar que vocês têm juntos? As pessoas mudam.
E eu acredito e vejo essa mudança nelas todos os dias. Mas elas mudam desde que queiram mudar. Nós não somos capazes de mudar o outro. Mas se o outro quiser mudar, desde que ele decida que ele quer aprender coisas novas. Aliás, uma dica para você que ainda vai escrever sua lista do parceiro ideal. Eu sugiro que você coloque algo como que o meu parceiro ideal esteja sempre aberto e procurando aprender coisas novas, especialmente sobre si mesmo. Então, uma dica aí para vocês. Se ele quiser mudar e decidir aprender coisas novas, ele muda. Agora, o outro também muda quando eu mudo, vendo o meu exemplo. A mudança do outro pode partir de mim. Uma das soluções é mudar a forma como nós nos relacionamos com os nossos parceiros. Se nós mudarmos essa forma, poderemos, por exemplo, gerar e criar os nossos filhos compartilhando meio a meio as responsabilidades domésticas na nossa casa e de criação com os nossos parceiros. Dessa forma, a relação entre o casal vai ser mais justa, muito mais justa do que o que vem sendo praticado nos últimos séculos por outros casais. E nenhum dos dois vai precisar abrir mão dos seus sonhos ou dos seus objetivos pessoais, porque agora ambos participam igualmente dessa empresa que construíram juntos. Um exemplo disso é o seguinte: da próxima vez que houver uma reunião na escola do seu filho, ao invés de você imediatamente ir, combine com seu esposo para que ele vá dessa vez, pois seu filho ficaria feliz e orgulhoso de ver que o pai participa da vida escolar dele tanto quanto a mãe. Um outro exemplo pode ser o seguinte: quando a sua filha estiver com dor de barriga e você sentir um impulso de sair imediatamente correndo do lugar que você estiver para levá-la para o médico, ligue para o seu esposo e peça que ele saia de onde ele estiver e leve a sua filha até a clínica, já que seria importante para sua filha perceber que o pai se importa com ela, tanto quanto você como mãe se importa. Ou então, quando seu esposo vier para você dizendo assim: amor, nossa diarista não tá passando minhas camisas direito. Você precisa falar com ela, né? Quem sabe ela melhora esse negócio aí. Talvez você queira perguntar para ele assim: amor, será que você pode falar diretamente com ela sobre isso? Eu acho que ela ia responder melhor e mais rápido, inclusive, se você falasse com ela, porque, né, ela vai ouvir da sua boca e vai entender a tua necessidade ouvindo de você e não de mim. Quando nós mudamos os nossos próprios comportamentos, nós tendemos a inspirar a mudança de comportamento em outras pessoas. E existe um fundamento, que é o terceiro fundamento, que pode nos ajudar diretamente a fazer isso. E o terceiro fundamento é o seguinte: código de honra. Querem saber um pouco mais sobre isso? Veja bem, uma família é uma instituição. Ela funciona mais ou menos como uma empresa. E como eu tenho um histórico em trabalho com grandes organizações, em grandes empresas, eu gosto sempre de fazer essa comparação para ficar mais claro para todo mundo. Uma empresa geralmente tem sócios, às vezes 1, 2, 20, milhares de pessoas. Mas vamos falar de uma empresa que começando, geralmente 2 ou mais pessoas decidem montar um negócio e elas se associam, assinam inclusive um contrato social para fundar aquela empresa. Com um casal, não é diferente. 2 pessoas decidem montar uma família. Muitos casais legalmente vão ao contrato, ao cartório, se casam e aí assinam um contrato. Inclusive tem testemunhas. Outros casais decidem ir morar junto e aí já constituem um núcleo familiar. Para o bom funcionamento de uma empresa, os sócios fazem acordos. Eles criam regras e procedimentos onde estabelecem o que cada um vai fazer de uma forma justa, deixando claras as contribuições e responsabilidades de cada um. Agora, para o bom funcionamento de uma família, não seria mais inteligente se nós fizéssemos acordos e criássemos regras estabelecendo o que cada um no casal vai fazer, deixando claras as contribuições
e responsabilidades de cada um? Não seria mais justo? Ao invés de repetir padrões antigos de relacionamentos baseados nos estereótipos do que o homem tem que fazer numa relação e do que uma mulher tem que fazer numa relação. Se nós criamos uma empresa familiar juntos, que tal gerenciarmos juntos? Porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente cria uma empresa juntos, né, com o nosso parceiro, e aí ao longo dos anos a gente vai gerenciando a maioria disso. De verdade, gerenciar uma família juntos. Isso significa dizer, por exemplo, né, que essa família vai ter instrumentos e ferramentas que ajudem essa família a alcançar os seus objetivos conjuntos e individuais. Que tal se nós realizássemos as atividades referentes a essa família, sejam elas atividades domésticas ou atividades relacionadas à criação dos nossos filhos, ou mesmo na relação íntima do casal, juntos, dividindo as responsabilidades meio a meio? Que tal? Uma vez eu estava numa ligação com uma cliente minha, era uma ligação via vídeo, e ela estava grávida nessa época. E ao final da ligação, seu marido apareceu no vídeo e eu perguntei pra ele: oi, tudo bem? E aí? Eu sei que você viaja bastante a trabalho, como é que vocês vão fazer quando o bebê chegar? Ele imediatamente me respondeu: bom, a mãe dela vai chegar aqui, né, aqui na nossa casa daqui a alguns dias, e ela vai ficar alguns meses para ajudar com o bebê inicialmente. Mas eu também já estou tentando cortar algumas das minhas viagens. Percebam só. A reflexão que essa resposta nos traz é a seguinte. Aliás, para esclarecer, esse era um casal no início dos seus 30 anos. Geração Y, né? Portanto, um casal teoricamente bastante moderno. Será mesmo? Ainda que às vezes eu pense que as novas gerações lidam com a paternidade de uma forma diferente, né? Uma forma diferente daquela como os nossos pais lidavam, as pesquisas nos mostram hoje em dia que ainda, né, na maioria das vezes, e principalmente quando o assunto é o dilema entre maternidade e escolhas profissionais, nós ainda agimos como os nossos pais. E as nossas ações são produtos da forma como nós pensamos. E nós pensamos assim exatamente porque aprendemos com as gerações anteriores dessa forma. Aprendemos, por exemplo, que se eu tenho uma mãe ou uma sogra vivas, já que a minha avó ajudou a me criar também lá no passado, assim que eu tiver um filho, eu vou ligar para uma delas e dizer o seguinte: olha, vocês podem vir me ajudar, né? O nosso filho está vindo aqui para o mundo. Ou às vezes elas mesmas se oferecem imediatamente. Mas que tal, ao invés de contar com a sua mãe ou sua sogra para ajudar, que tal combinar com seu esposo para que o papel de pai ele faça? Vou dar um exemplo. Trocar 50% das fraldas, já que você vai trocar os outros 50%. Nada mais justo. Nós temos a chance de mudar isso na sociedade atual. E uma das formas pelas quais nós podemos fazer isso é através de um código de honra. Esse é um conceito de um autor chamado Blair Singer. Um código de honra é um conjunto simples de regras que você e seu parceiro vão estabelecer juntos e que vai tirar vocês de um relacionamento ok e levá-los a ter um relacionamento fantástico. E dessa forma, vocês vão viver uma vida juntos, duradoura, com clareza e mais justa para ambos nessa relação. Isso não quer dizer automaticamente que você vai escrever no seu código de honra com seu marido, né, que um dos dois vai ter que ficar em casa e não trabalhar fora de casa para focar unicamente na criação dos filhos e nas tarefas domésticas. Isso era coisa do tempo das nossas avós. A nossa sociedade pulou de um lado, era assim. As mulheres faziam todas as funções nessa empresa familiar que criaram junto com seus maridos e ficavam em casa para dar foco nisso, ou seja, na criação dos filhos e nas tarefas domésticas. As mulheres continuam fazendo tudo isso que elas faziam antes
e outros trabalhos adicionais que geram renda para essa família ou para essa empresa familiar, né? Agora, que tal, ao invés de sair desse 8 e ir pro 80, encontrar um caminho do meio? Não seria mais lógico e mais saudável se, ao mesmo tempo em que eu, mulher, adiciono atividades no meu prato, do meu lado da balança, não seria melhor e mais justo que o meu marido também adicionasse atividades no prato dele? Não seria mais lógico que eu, por exemplo, vá a 50% das consultas com o pediatra enquanto meu marido está no trabalho e que ele vá aos outros 50% das consultas com o pediatra enquanto que eu trabalho naquele dia? Porque o que acontece na maioria das vezes é o seguinte: quando eu acumulo mais funções e meu esposo permanece exatamente com as mesmas funções que os seus antepassados tinham décadas atrás, em algum momento eu vou me sentir frustrada, desamparada, sem apoio, e em algum momento pode ser inclusive que eu tenha vontade de sair dessa relação. Jogar a toalha pode até parecer uma opção, e pode realmente ser uma opção para muitas pessoas, e tudo bem. Mas se essa não é a sua opção, que tal tentar uma opção que beneficie a todos os envolvidos? Que tal começar propondo uma conversa com seu parceiro para que vocês dois construam juntos o seu próprio código de honra? E de uma forma disciplinada e honesta, vocês compreendam juntos que há uma diferença entre, por exemplo, responsabilizar-se pelas tarefas e pelos cuidados com os filhos e ajudar nas tarefas e nos cuidados com a família. Pense sobre isso. Então, em resumo, invista em descobrir quem você é e o que você quer da vida. Invista em si mesma. Faça uma lista para manifestar o seu parceiro ideal ou comece mudando os seus próprios comportamentos para estimular e incentivar que o seu parceiro se torne o parceiro ideal. E por último, estabeleça um código de honra com seu parceiro e com a sua família. E dessa forma, a sua vida familiar e profissional serão muito mais equilibradas e pacíficas, certamente. Eu experimento isso na minha própria vida, utilizando esses 3 princípios. E por muitos anos, eu venho ensinando mulheres e homens a aplicarem na prática esses 3 fundamentos e tornarem seus relacionamentos muito melhores, a partir do conhecimento de si mesmos e exercitando a sua autonomia e autenticidade. No meu site, você vai ter acesso gratuito a uma aula adicional sobre esses assuntos, onde tem mais detalhes em maior profundidade para te apoiar nessa jornada. É só você acessar www.hanameireles.com. Foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Muito obrigada por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.